Nós estamos em Apocalipse, capítulo 10, e havíamos parado no versículo 8, que diz: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Já comentamos que essa é a voz de Cristo falando para o apóstolo João ir até o anjo gigante e pegar o livro que estava na mão dele. Nesta aula veremos o que João vai fazer com esse livro. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, versículo 9, João falando: Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Essa orientação aqui que o anjo gigante deu a João, ela nos leva até o comissionamento de Ezequiel como profeta. Lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, até o capítulo 3, versículo 7. João, nesse texto aqui, ele foi comissionado por Deus para entregar essa mensagem. Na verdade, como ele já havia sido comissionado antes, nós podemos dizer que aqui em Apocalipse 10, nós temos uma renovação do comissionamento de João. E veja a semelhança com o chamado de Ezequiel. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Percebe a semelhança? Uma mão se estende para Ezequiel e nessa mão estava o rolo de um livro. Continuando, versículo 10. Estendeu-o diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. O fato de estar escrito por dentro e por fora quer dizer que não há espaço para mais nada para ser colocado nessa profecia. Ela já está toda completa. E o conteúdo da profecia são palavras de lamentações, de suspiros, de ais. É essa mensagem que Ezequiel teria de entregar. Uma palavra dura, uma palavra ao mesmo tempo triste. E aí no capítulo 3, versículo 1 de Ezequiel diz assim: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Veja que aqui a missão de Ezequiel é de levar uma palavra dura, difícil para um povo também endurecido. E agora nós continuamos em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, que diz: Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Lembre que o que João está descrevendo aqui é uma visão em que ele mesmo faz parte da visão. Nessa visão, ele pega o rolo da mão do anjo gigante e devora o livro que estava na palma da mão do anjo. Por isso ele diz, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A primeira coisa que a gente tem de notar aqui é o seguinte: isso é uma visão. O próprio João, ele se vê nessa visão. E nessa visão, ele come o livro ou o pergaminho que estava na mão do anjo gigante. É óbvio que João, o apóstolo,
ele não come o livro literalmente. Não adianta um crente imaginar uma situação em que ele tem de comer sua própria Bíblia. Não, não é esse o ponto. Aqui é uma visão, e é uma visão de algo simbólico. O fato de João ingerir o livro tem algum significado simbólico aqui. Veja que o texto diz: na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A questão é, qual é o ensinamento nessa imagem simbólica? Qual é o ensinamento? Lá no mesmo trecho de Ezequiel, que nós acabamos de ler, a gente percebe o seguinte: embora a palavra seja geralmente considerada doce pelo crente que prega a mensagem, não é verdade? Todo crente que tem o privilégio de ser um pregador da palavra de Deus acha isso uma coisa maravilhosa. Essa é a parte doce, esse privilégio, essa oportunidade, essa capacidade dada por Deus para pregarmos a sua palavra. Isso pode ser considerado algo doce, esse ministério. E a parte relacionada ao juízo, ou seja, ao conteúdo da mensagem, que tem lamentações, suspiros, ais, conforme Ezequiel 2:10, esta seria a parte amarga, não é? É como se pregar a palavra fosse algo bom. O conteúdo da palavra, porém, nem sempre é agradável. Em Ezequiel 2:10 diz: estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Por que isso? Porque é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de condenação ao pecado, é uma mensagem que muita gente não gosta de ouvir. Então essa parte torna a coisa amarga, desagradável, não é? Quem é que gosta de pregar uma mensagem que vai deixar os outros irritados? Quem é que gosta de pregar uma mensagem que vai fazer as pessoas, os ouvintes, virarem até mesmo seus inimigos? Quem vai gostar de fazer isso? Não é verdade? Infelizmente, quando nós somos chamados para pregar o evangelho, nós temos de estar cientes que teremos de dizer coisas desagradáveis aos não crentes. E isso vai fazer com que eles nos rejeitem, como aconteceu com Ezequiel. Olha o que diz Ezequiel 3:7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. É exatamente esse amargor que João sentiu no estômago dele. Você entende agora qual é o simbolismo dessa imagem? Por isso que não fique triste quando você estiver pregando o evangelho e as pessoas, em vez de aceitarem de bom grado, elas muitas vezes atacarem você, elas criticarem você e até mesmo deixarem você falando sozinho. Não fique triste. Isso aconteceu com grandes profetas do passado. Aconteceu com Ezequiel e aconteceu também com o apóstolo João. Aqui nós temos uma imagem do pergaminho dividida em duas partes. Uma delas é aquele aspecto do doce, né? Doce como mel. E a outra é o aspecto do amargor, aquela coisa desagradável que também faz parte da mensagem de Deus. Versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Por que que o texto diz, é necessário que ainda profetizes? Por quê? Porque João já havia começado a profetizar quando ele começou a escrever o livro do Apocalipse. O Apocalipse todo ele é uma profecia. Profecia é sinônimo de palavra de Deus. As pessoas, elas pensam que profecia tem a ver com uma mensagem sobre o futuro. Não, depende. Se Deus quiser falar sobre o futuro, ok, é uma profecia sobre o futuro. Mas a palavra profecia, ela quer dizer simplesmente palavra de Deus. Se Deus estiver entregando uma mensagem que fala sobre o passado, é uma profecia sobre o passado. Se ele estiver entregando uma mensagem que fala sobre o presente, é uma profecia sobre o presente. Aqui é dito a João, é necessário que ainda profetizes, porque ele vai continuar a mensagem do Apocalipse a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Porque nós vamos ver que daqui para frente no Apocalipse, João vai falar sobre o destino dos povos, das nações. Vai falar sobre o destino dos reis. Nós vamos ver
o que vai acontecer com os povos não crentes, com os governantes não crentes. João vai continuar a profecia do Apocalipse. Uma curiosidade aqui, no começo do versículo diz assim: então me disseram. Aí você pergunta, quem estava falando com João? Olha, nós podemos deduzir que quem estava falando aqui nesse me disseram foi tanto o Cristo, que já estava falando com João, e também o anjo forte. Não eram eles que estavam falando com João? Se você olhar nos versículos 8 e 9, você confirma isso. Porém, aquele estudioso da Bíblia, o Norman Champlin, o autor do famoso Novo Testamento interpretado versículo por versículo, ele entende o seguinte: quando João fala que me disseram, ele está usando o que o Champlin chama de plural da declaração indefinida. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que seria uma expressão comum na língua hebraica e que essa expressão teria influenciado o grego do apóstolo João. Conforme o Norman Champlin, às vezes se diz eles afirmam ou os intérpretes declaram, mas está se referindo a algo indefinido, ou seja, é uma citação específica, mas não está designando quem declarou, quais as pessoas que declararam. Em outras palavras, o Champlin diz o seguinte: quando João fala me disseram, ele não está pensando especificamente em quem falou. Ele só está querendo informar o seguinte: recebi uma certa mensagem, sem se preocupar com aquele que lhe entregou a mensagem. Compreende? O fato aqui é o seguinte: o apóstolo João, ele teve o seu comissionamento renovado, reafirmado. Ele já havia sido chamado para escrever o Apocalipse. Ele já estava entregando a profecia. E aqui, nesse momento, esse comissionamento dele é renovado. Cristo, é como se Cristo estivesse dizendo para o apóstolo: você vai continuar a mensagem. A mensagem do Apocalipse não terminou ainda. Você vai continuar a profetizar. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para ser revelada. Muita coisa. Como nós vimos aqui, João vai ter que falar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isto é, vai ter de falar sobre o destino que aguarda o mundo sem Jesus.